Açúcar faz mal? Depende. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, depende como que você está consumindo esse açúcar, em quais horários que você está consumindo esse açúcar e também tem em relação com a quantidade. Nem tudo que é açúcar é doce. Em uma dieta as pessoas retiram o açúcar, mas consomem arroz, que é carboidrato, e carboidrato é açúcar. Tipos de açúcar que a gente tem: açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar do mel, açúcar de uma batata doce, ou de uma batata inglesa, ou de uma mandioca, ou seja, de raízes. Açúcar do leite, no caso aqui é um creme de leite, porque eu não tenho leite em casa, mas para representar. Açúcar da beterraba, que é diferente do açúcar de uma manga. Açúcar no cuscuz, pois é. Açúcar no macarrão, açúcar no pão de forma, ou em qualquer pão. Açúcar no arroz. Mas esse açúcar presente na pasta de amendoim, que na sua embalagem vem escrito lactose, galactose e carboidratos. E vamos fazer de conta que isso aqui é farinha de trigo ou polvilho, que onde também contém açúcar. E a gente vai falar sobre todos esses açúcares aqui. E fortalece esse canal. Para você que não se inscreveu, se inscreva, compartilha com outras pessoas, porque esse é um projeto que eu tenho um objetivo lá na frente com o que eu tô fazendo aqui agora. É só uma introdução de onde eu quero chegar. E vamos que vamos. Eu coletei todos esses tipos de açúcares que eu encontrei aqui em casa para mostrar que existem diferentes tipos de açúcares em diferentes tipos de alimentos. Eu já escutei muitas pessoas aqui em Goiás falando assim: não, eu tô de dieta, eu retirei o açúcar, então vou recusar uma pamonha de doce. Mas me dê uma de sal. Gente, ela tá consumindo açúcar do mesmo jeito. Só que é um açúcar diferente, que é o açúcar do milho, que é o amido. Milho contém amido, a mandioca contém amido, as batatas, até na banana, né? A banana é uma fruta que contém frutose, que é um açúcar que a gente vai falar, mas ela também contém uma quantidade de amido. Do trigo, então tudo que é derivado de trigo, a farinha de trigo. Então, existem diferentes tipos de açúcares, nem todos os açúcares têm um sabor doce. E qual a diferença desses açúcares no nosso organismo? Qual que é melhor, qual que é pior? Açúcar é uma molécula, assim como proteína é uma molécula, gordura é uma molécula, ou seja, é uma composição química, é uma cadeia de elementos químicos que formam a molécula. E no caso, os açúcares se diferem um do outro pelo tamanho da sua molécula e sua composição, que vai mudar ali esses elementos na cadeia. Isso só para vocês entenderem mais ou menos alguns termos científicos, para quem não sabe, mas aqui a ideia é que seja numa linguagem fácil para vocês entenderem. Então, a diferença desses açúcares principalmente está no seu tamanho. A glicose, ela é a menor molécula e é ela que consegue entrar na célula, ou seja, o hormônio insulina que está no nosso sangue, a insulina lá que pela falta dela causa diabetes e aí acumula acumula açúcar no sangue, né? Essa insulina que captura essa glicose e joga ela dentro da célula, certo? Agora, a sacarose, que é o açúcar da cana, ela não entra direto na célula, ela vai ser quebrada em glicose. Assim como a frutose, que é o açúcar da fruta, ela também vai ser quebrada em glicose, que vai entrar na célula. O amido, que é uma molécula gigante, a maior de todas, ela também vai ser quebrada e no final vai virar glicose para entrar na célula, certo? E realizar as funções ali, que a função do açúcar é nos dar energia, é uma fonte de energia para o nosso corpo, para a gente sobreviver. Então, só do fato de eu estar piscando o olho aqui, eu estou gastando glicose, certo? E então, o açúcar é necessário na nossa vida. Então, quanto maior a molécula, mais difícil é para o organismo quebrar essa molécula para entrar no seu corpo. Então, mais tempo leva. Então, a menor é a glicose, que ela vai entrar rápido na nossa célula. Então, ela é instantânea. Comeu, já jogou na célula, certo? Em quais alimentos que a gente encontra a glicose propriamente dita?
Ela pode ser encontrada no mel, por exemplo. O mel, além da glicose, ela também vai conter frutose e pode acontecer de que alguns melos também tenham sacarose, que é o açúcar da cana, porque depende de onde é que essas abelhas estão indo coletar o néctar. Pode conter, em alguns casos, sim, a sacarose, mas no geral é frutose e glicose. Então é algo que vai te dar energia rápido. Toda palavra que terminar com ose dentro da biologia da química, vai ser açúcar. Então, frutose é o açúcar da fruta, que são duas moléculas de glicose unidas, ligadas, que aí já vai virar a frutose. Então, no caso, a gente tem uma enzima que consegue quebrar essa molécula rapidamente, ou até pela hidrólise, que é a quebra pela água, que vai gerar já a glicose de uma forma mais rápida. E depois a gente tem umas moléculas um pouco maiores, que são a sacarose, que é o açúcar da cana, que está presente no açúcar branco, no açúcar mascavo, no açúcar demerara, que depois eu vou falar a diferença entre essas três. E também a sacarose também está presente na beterraba. E a gente tem um outro tipo de açúcar que é a lactose, é o açúcar do leite. Então, tudo que contém leite vai ter a presença de lactose. E em supermercado, você pode pegar alguns produtos que vêm lá sem lactose. Como que eles processam isso? Eles colocam uma molécula lá dentro chamada lactase. Lactase é uma enzima que quebra a lactose para virar glicose. E o nosso corpo não produz essa lactase, que é a enzima. Por isso que muitas pessoas são intolerantes à lactose. Na verdade, se você estudar a evolução, vai entender que a gente não foi feito para tomar leite, né? Não faz parte do nosso corpo consumir leite, porque não existe genes na nossa genética que produz essa enzima lactase que quebra a lactose. Algumas pessoas conseguem consumir o leite por adaptação e até por causa dos micróbios, né, que vão ali dar um jeito de fazer com que essa lactose ela seja ali metabolizada de alguma forma. O açúcar da lactose, ela não faz tão bem à saúde, justamente porque se o nosso organismo não processa, não quebra esse açúcar, vai causar inflamação. Então, por exemplo, a própria celulite, né, que acontece em mulheres, é um resultado inflamatório. E no caso, isso vai ficar acumulado no nosso organismo, gerando biotoxinas, e o que gera inflamação nas nossas células. Na pasta de amendoim que eu mostrei aqui, por exemplo, tem lá a presença de galactose. Galactose é um açúcar que, se ela se ligar à glicose, ela se torna a lactose. Ela nunca está sozinha em um alimento. Ela sempre vai vir acompanhada de uma outra, que no caso é a glicose, que aí vai se tornar a lactose. No caso, a indústria consegue retirar apenas essa galactose e colocar em alguns produtos alimentícios, né? Alguns produtos de supermercado. Eu nem posso falar que é alimentício, porque eu ainda vou chegar esse assunto que produto de mercado nem alimento é. Mas vocês estão entendendo. E a gente também tem um açúcar maltose. Maltose é um açúcar presente no malte. E onde que tem malte? Na cerveja. Malte é um cereal, então na maioria dos cereais contém a maltose, que geralmente a semente ali, que ainda está para entrar nesse processo de germinação, ela produz essa maltose. Então, além da glicose, da frutose, da sacarose, da lactose, da maltose e da galactose, que não vem sozinha, a gente tem o amido. O amido é um açúcar de reserva presente em raízes. Assim como nós temos o glicogênio, que é o nosso açúcar de reserva, e esse açúcar de reserva presente nas raízes, nas batatas, na mandioca, por exemplo, que chama amido, é uma molécula grande. Então, no nosso corpo, ela vai ser quebrada no final em glicose e vai para ser jogada dentro da célula. Então, vai depender de um tempo maior para isso ser processado. Então, por isso que quando você come arroz, você fica mais lento. Por quê? Porque é o momento que o seu organismo está trabalhando na digestão, para processar. Então, a batata do mesmo jeito, né? Então, o seu corpo dá uma aterrada, né? Ele pesa um pouquinho,
porque a digestão é mais lenta, diferente do açúcar que é muito rápido. E você comer uma tapioca para fazer atividade física, para você manter ali uma dieta alimentar adequada, o amido de uma tapioca que vem de raízes é melhor do que o amido do milho. Lembrando que um detalhe que eu vou falar aqui é sobre o milho. O milho não contém proteína, gente. Esse tem um assunto que eu tenho propriedade para falar, é sobre milho, porque desde a minha graduação, faz uns 10 anos, que eu trabalho com milhos, sementes de milho. Então, e no meu mestrado também, o meu objeto de pesquisa foi sementes de milho, e eu precisei comparar, né, as sementes de milho transgênico para as sementes de milho híbrido, para as sementes de milho crioulo, que eu vou fazer ainda um vídeo para falar sobre isso também. E milho não tem proteína. E eu vejo muito em produtos de embalagem uma quantidade lá de proteína, que eu não sei de onde vem essa proteína, que não é do milho. Eu já ouvi falar, gente, eu já escutei gente falar, porque proteína... milho tem proteína também. Não tem. Existe um milho transgênico que eles introduziram o gene para produzir proteína. E é um milho específico e ele é transgênico. Mas isso é um outro assunto. A questão do açúcar branco, do açúcar mascavo e do açúcar demerara, a diferença é porque o açúcar branco, todos eles são sacarose, só que o açúcar branco, ele passou por um processo de refinamento, de branqueamento, então ali, além de retirar os minerais presentes nesse açúcar que veio da cana, também vai adicionar alguns produtos químicos para dar esse branqueamento e para que o sabor dele fica sutil a ponto de ser usado em outros alimentos e não mudar o gosto. Então, se você fazer um suco com açúcar branco, ok, você consegue sentir o gosto ali do suco naturalmente. Agora, se você fazer um suco e colocar açúcar mascavo, vai alterar muito. Então, por isso que processa esse açúcar branco. E no caso, ele só faz mais mal porque ele tem esses aditivos químicos. Mas em relação a engordar, se for pensar no engordar, em consumir açúcar, dá na mesma, porque os dois são sacarose. Só que um vai com minerais e o outro tá sem minerais e com um pouco mais de aditivo. E ainda a gente tem o açúcar demerara, que é um pouco mais caro, um pouco não, né? Bem mais caro no mercado, que ele consegue passar por esse processo de branqueamento, de retirar esse sabor forte que tem no mascavo, mantendo os minerais, as vitaminas, que também tem algumas vitaminas não tenho muita certeza, mas eu acredito que tem vitamina também ali ligada a esse açúcar. E sem adicionar aditivos químicos. Então, assim, eu tô falando bem superficial, eu nunca fui a fundo de como que é processado, mas no básico é isso. E no mercado, a gente encontra também um açúcar orgânico, que não utiliza agrotóxico na plantação de açúcar, de cana-de-açúcar. Eu não sei se onde é que tem essas plantações, é algo a se pesquisar. Mas é para ser isso. E tem a questão também da gente necessitar do nosso corpo pedir muito esse açúcar, e é algo que a gente pode consumir a qualquer momento, porque a gente também tem o hormônio dopamina, que é o hormônio da satisfação, sabe, do prazer, que gosta do açúcar. Quanto mais açúcar a gente está consumindo, mais produzindo dopamina a gente está, que nos dá alegria. Então, por isso que também açúcar vicia. Compre batom, compre batom. Enfim, se você está comendo qualquer tipo de massa, arroz, pão, macarrão, se você está comendo açúcar. A diferença é que esses açúcares são amido, que demora um tempo maior de digestão e você tem que saber o momento que é ideal comê-los. Então, no almoço, é um bom momento que você não precisa ali, não é aquele momento que você está na correria, que você precisa de muita energia. Então, é o ideal você comer esses alimentos que vai processar aos poucos. Tanto que existe, muitas pessoas falam, estou fazendo 1 quilo aqui, precisar fazer 1 quilo depois que você come. Na verdade, chama quimo, que precisa ali, o ideal é 2 horas
para seu corpo digerir e levar os nutrientes de tudo que foi quebrado ali para cada função ali das suas células, tanto do músculo, dos ossos, pele, para tudo. Aí vai encaminhar, ali cada órgão vai encaminhar, fazer a sua função e fazer o que tem que fazer para te nutrir. Só que é claro que na vida real, né, que essa vida louca que a gente vive, a gente não tira essas 2 horas para se alimentar. E sabendo que tem um horário certo para comer, né? Isso é um conteúdo é um estudo da Ayurveda, que é totalmente biológico, é óbvio que o nosso corpo ele acompanha o sol. Então, o horário ideal para você se alimentar, comer essas comidas mais, digamos, pesada não no sentido de fazer mal, mas de que é um processo de digestão mais lenta, é no horário que o sol está no ápice, né? Então, é entre as 10 até as 2. Então, o seu corpo vai ter condição de agir mais rápido, não rápido, mas com maior eficiência, o seu metabolismo está mais eficaz nesses horários. Então, é um bom horário para você comer amido. O açúcar branco, a sacarose, apesar de ela não ser a glicose, que é uma molécula pequena que absorve rápido, ela é absorvida rápido no nosso organismo. Existem enzimas que quebram essa sacarose e envolve outros hormônios ali que gostam do açúcar e facilita também essa digestão, essa absorção dessa glicose no nosso organismo. Ela é ideal para você consumir quando você já está fazendo atividade física. Então, você está ali se exercitando, deixa uma rapadura do lado, porque é uma fonte de energia. E seus músculos não só precisam de proteína, como também precisa de açúcar. E por que comer açúcar à noite não é legal? Porque seu gasto energético está mínimo, está reduzido. Você não está consumindo tanta energia à noite, né? Então não faz sentido você consumir açúcar para gastar energia, sendo que não está gastando energia. Então isso vai ser acumulado na forma de gordura, isso vai ser armazenado. E quando a glicose é armazenada, ela se transforma em gordura. E eu quero fazer só uma consideração aqui, que é fazer propaganda desse macarrão. A empresa não está me pagando por isso, não mesmo. Meu canal do YouTube só está começando. Mas, gente, esse macarrão é a única marca que eu já encontrei que não contém glúten. Ele é barato. Aqui em Goiânia eu tive dificuldade de achar. Eu descobri ele lá quando eu estava morando no Ceará. E ele custa R$4, assim, o preço de qualquer outro macarrão. Agora aqui em Goiânia, todo mercado que eu entro, eu procuro e eu só encontrei no Pão de Açúcar. E é claro, Pão de Açúcar, eu paguei acho que quase R$8 nesse macarrão. E só tem ele parafuso aqui, mas lá no Ceará eu consumia dele daquele de sopa também, que é o redondinho. O glúten é uma proteína. E muitas pessoas são intolerantes ao glúten, a esse tipo de proteína. Isso aqui foi só um vídeo básico para explicar um pouco sobre açúcares. Eu poderia falar muito mais aqui, porque existem outros tipos de açúcares, como, por exemplo, a estévia. A estévia, na verdade, não é um açúcar, só que ela tem o sabor de açúcar. É uma substância encontrada em uma planta do gênero estévia. E cuidado, porque existem marcas, eu já vi no supermercado, marca com o nome de estévia, mas quando você vai ler lá na tabela nutricional, na verdade, não tem estévia na tabela, vem escrito, sei lá, galactose, por exemplo. E existem outros açúcares também que não estão presentes nos alimentos, está presente no nosso organismo, como, por exemplo, o ácido hialurônico, que está na nossa pele, nas nossas articulações, é um tipo de açúcar. Enfim, mas isso é outra casa que a gente está falando só de alimentação. E tem ainda os adoçantes que eu poderia falar, mas no decorrer aqui dessas conversas, em outros momentos eu vou falar sobre isso, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Nem tudo que é açúcar é doce, então se você está consumindo pão, arroz, pamonha de sal,
Tudo isso também é açúcar, só que é um processo de digestão mais lento, porque é um amido, que é uma molécula maior. Açúcar branco, de açúcar mascavo, de açúcar demerara, é o mesmo açúcar. Se for para engordar, vai engordar do mesmo jeito. A diferença só tá nos aditivos químicos, minerais que o mais natural tem e o açúcar branco não tem, mas engorda do mesmo jeito, se for para considerar engordar. E é isso. E vamos que vamos.